There used to be an angel. Olá pessoal, eu sou o professor Alex, professor de Física, e no Lab eu estou trabalhando com a Física 1, enquanto que o professor Rodrigo trabalha com a Física 2 e 3. Essa nossa aula é a aula 3 e cabe aqui a gente estudar a velocidade média, a velocidade escalar média, a aceleração escalar, a aceleração vetorial, centrípeta, e também classificar um movimento quanto acelerado ou retardado. Então a gente começa pela primeira grandeza, que é a velocidade média. Lembrando que ao final dessa nossa aula, a gente tem que saber, sobretudo, a diferença entre velocidade média e velocidade escalar média. Bom, vamos começar pela velocidade média. Imagina que tu tem um carrinho aqui numa posição inicial e também num instante inicial, e aí passado um certo tempo, esse carrinho ocupa uma outra posição, uma posição X qualquer. Então, por exemplo, como esse carrinho partiu de uma posição inicial e foi até uma posição final, de x0 até x, aconteceu o que nós chamamos de deslocamento. E deslocamento em física é representado por ΔX. Delta na matemática e na física representa a variação. E o x posição. Esse ΔX é a diferença entre a posição final e a posição inicial. Ou seja, de onde ele chegou e de onde ele partiu. Enquanto que o ΔT é um intervalo de tempo. A diferença entre o tempo final e o tempo inicial. Se tu pegar o deslocamento e dividir pelo tempo, terás uma grandeza chamada velocidade média, que eu chamei de V média. Velocidade média é igual à razão entre o deslocamento pelo intervalo de tempo. A unidade para velocidade no sistema internacional é em metro por segundo. Claro, vocês perguntariam, professor, vai ser sempre metros por segundo? Não, vai aparecer, inclusive a mais usual e que está no presente no nosso dia a dia, é quilômetro por hora. Professor, e quando eu for resolver um exercício e o exercício está pedindo em metros por segundo a resposta, mas ele me deu lá em quilômetros por hora, o que eu faço? Bom, aqui eu te mostrei uma regrinha que de quilômetro por hora para metros por segundo, do maior para o menor, tu divide por 3,6. Enquanto que de metro por segundo para quilômetros por hora, tu multiplica por 3,6. Essa é a relação que tu vai usar sempre para transformar de quilômetros por hora para metros por segundo. Bom, agora eu vou te explicar a diferença entre velocidade média e velocidade escalar média. Vamos supor que tu vai do x0 até x, e aí ao chegar em x, o carrinho retorna para sua posição inicial. Qual foi o deslocamento dele? Zero, porque ele saiu desse ponto aqui e voltou para o mesmo ponto. Se o deslocamento dele é zero, como a velocidade média depende do deslocamento, zero divididos pelo tempo dá zero. Então, na verdade, se não tem deslocamento, não tem velocidade média. Lembrando que deslocamento é a diferença entre um ponto e outro em linha reta. Já a velocidade escalar média não leva em conta o deslocamento pelo tempo, e sim a distância percorrida pelo tempo. Logo, a distância percorrida nunca vai ser zero. Então, logo, a velocidade escalar média nunca vai ser zero também. E uma outra informação importante é que a velocidade média nunca vai ser maior que a velocidade escalar média. Por quê? Porque o deslocamento nunca vai ser maior que a distância percorrida. Essa é a diferença entre a velocidade média e a escalar média. Velocidade média é uma grandeza vetorial, enquanto que velocidade escalar média é uma grandeza escalar. Aqui depende do sentido, aqui não depende. Bom, vou falar agora de uma grandeza chamada aceleração. Enquanto a velocidade tem como função fazer a posição de um corpo mudar em função do tempo, a aceleração tem como função provocar uma variação da velocidade em função do tempo.
Eu costumo sempre dizer que, por exemplo, um carro tem 3 aceleradores. O próprio acelerador, a embreagem e a direção. Esses 3 fatores, eles provocam, por exemplo... vou ter que editar aqui. Tá. Isso. Segue que eu anoto. Tá, anota, Tepi. Eu costumo dizer que um carro tem 3 aceleradores. O próprio acelerador, o freio e a direção. Porque esses 3 fatores, todos eles alteram a velocidade, seja para aumentar ou para diminuir. Por exemplo, quando tu pisa no acelerador, o ponteiro do velocímetro ele aumenta, certo? Sobe ali, aumenta a velocidade. Quando tu pisa no freio, o ponteiro ele diminui. Quando tu faz uma curva, naturalmente a mudança de direção provoca uma variação na velocidade. Então, todo e qualquer fator que pode vir a alterar a velocidade de um corpo é considerado um acelerador. E é fundamental que tu saiba que essa aceleração, ora ela pode assumir um valor positivo, ora ela pode assumir um valor negativo. Que mais adiante eu vou te explicar essa diferença. Mas agora no momento, tu precisa aprender a calcular essa aceleração. Ora, imagina que tu tem um carrinho que está no instante inicial T0 e ele está com uma velocidade V0. Passado um certo tempo, esse carrinho assume um valor de velocidade V. O que aconteceu de V0 até V? Uma variação da velocidade. O que aconteceu do instante inicial T0 até o instante T? Uma variação do tempo. Professor, como é que eu calculo a aceleração? Basta tu pegar a variação da velocidade e dividir pela variação do tempo. Lembrando que ΔV é velocidade final menos a inicial, enquanto que ΔT é o tempo final menos o tempo inicial. Professor, qual é a unidade para aceleração no SI? Lembrando que SI é o Sistema Internacional de Unidades. No SI, a unidade para aceleração é metro por segundo ao quadrado. Lembrando que é essa aceleração que vai definir de quanto em quanto vai variar a velocidade de um móvel, né? Ou seja, vai aumentar ou diminuir de acordo com a aceleração de uma partícula. Bom, um outro tópico dentro ainda de aceleração, mas é a aceleração chamada aceleração centrípeta, que ela é apresentada no movimento circular uniforme. Mas eu vou te apresentar ela aqui já, porque ela vai te dar um bom embasamento quando tu chegar no MCU. Imagina que tu tem uma trajetória circular e essa partícula vai sair de uma posição 1, passar por 2, 3 e etc. Vai estar realizando esse movimento aqui, que inclusive é um movimento periódico, ele se repete. Essa trajetória tem um raio R. Essa partícula tem uma velocidade tangencial V e, claro, ela não fica de graça aqui circulando. Existe uma aceleração que aponta para o centro. Professor, como é que é o nome dessa aceleração que aponta para o centro? Chamada aceleração centrípeta. E se existe uma aceleração centrípeta, naturalmente tu pode calcular ela. Como é que tu vai calcular? Pega a velocidade tangencial e eleva ao quadrado e divide pelo raio R. Professor, dessa equação, o que eu tenho que levar aí de informação para mim? A relação entre o raio da trajetória e a aceleração centrípeta. Percebam que é uma relação inversamente proporcional. Ou seja, quanto maior o raio da trajetória, menor é a aceleração centrípeta. Basicamente é isso que tu precisa saber. Bom, agora eu vou classificar para vocês o movimento quanto acelerado ou retardado. É fundamental que agora vocês saibam que não basta olhar para o sinal da aceleração para classificar se o movimento é acelerado ou retardado. Eu fiz um esqueminha bem legal aqui, bem bacana para vocês. Então olha só, quando a velocidade é positiva e a aceleração é positiva, o movimento é acelerado. Quando a velocidade é negativa e a aceleração também não é, o movimento também é acelerado. Ou seja, qual é a conclusão que a gente tira? Se velocidade e aceleração têm sinais iguais, o movimento é acelerado. Se quando elas têm sinais iguais, o movimento é acelerado, quando elas têm sinais diferentes, o movimento é classificado como retardado. Veja aqui, velocidade positiva e aceleração negativa. O movimento é retardado porque A tem sinal diferente de V, tal como aqui embaixo. Essa é a diferença entre o movimento acelerado e o movimento retardado. Olha para o sinal da velocidade e ao mesmo tempo para o sinal
da aceleração. E para a gente fechar essa aula 3, a gente fecha com a aceleração vetorial, que na verdade é a resultante entre uma aceleração tangencial e a aceleração centrípeta. Por exemplo, tu tem aqui nesse ponto uma trajetória circular e tu tem uma aceleração tangencial. Tangencial não é intuitivo, é tangente à circunferência. E tu tem uma aceleração centrípeta, é uma aceleração que aponta para o centro. A resultante é a aceleração vetorial, e que em termos de vetores, a aceleração vetorial será a soma entre a aceleração tangencial mais a aceleração centrípeta. Lembrando que numa trajetória retilínea, tu não tem aceleração centrípeta, logo a aceleração vetorial é igual à aceleração tangencial. Então é isso, até a nossa próxima aula. Um forte abraço ao aluno do Lab Teorema. There used to be an